Fala pessoal, sejam bem-vindos à 7ª aula do curso Renda Fixa Profissional. Essa aula que está sendo gravada no dia 11 de janeiro de 2022, a primeira aula de 2022, ainda antes do topo da curva de juros, diferente do que a maioria que havia dito que nós já teríamos passado por ela nesse momento. Só passamos por um episódio de volatilidade, conforme eu havia dito, que me deixa muito confortável, inclusive, para dizer que estamos em tempo, mais do que em tempo, de conseguir chegar ao ponto que eu acredito que todos nós conseguiremos chegar até daqui, acredito, um mês, mais ou menos. Eu quero já estar com a parte prática, inclusive, concluída também, se tudo der certo, tá bom? Então vamos lá. Na aula de hoje, última aula do módulo 1, Fundamentos da Renda Fixa, vamos falar finalmente sobre os títulos de dívida pública federal, tá? Eu fiz questão de, na última aula, na aula 6, onde a gente falou dos títulos de renda fixa privada, vocês viram que foi uma aula longa, enfadonha, não é que enfadonha, eu acho que ficou até bem legal, ficou bem dinâmica, mas vocês viram como a classificação dos títulos ela é enfadonha, né? Ela é enfadonha, ou seja, eles criam, as entidades bancárias, os negociadores desses títulos, eles criam, a cada dia que passa, formas novas, mais eficientes de vender os títulos, não necessariamente de gerar alfa, de gerar rentabilidade aos seus clientes, né? Na verdade, são formas mais sofisticadas de provavelmente embutir mais taxas, né? Aumentar o nível de desconhecimento por parte de quem compra esses títulos, leia-se eu e você, né? E principalmente aumentar a complexidade na hora de quem é, por exemplo, um analista ou um consultor de renda fixa, ou que vai incluir renda fixa na carteira dos seus clientes. É uma forma, na minha opinião, mais rebuscada de conseguir dizer que quem está executando é muito eficiente e vai poder te dar uma explicação enorme do porquê escolher um CRA e não um COI. Porque a explicação é longa, e não que eles sejam ineficientes, estou deixando bem claro, disse isso na última aula, que a depender da forma que você está querendo se expor, pode ser eficiente. Mas é isso, a aula se torna longa porque a diversidade é longa. E detalhe, ao longo da distância entre a última aula e hoje, até alunos lembraram, tem o tal do consórcio, que é uma coisa também que só existe no Brasil, né? Que o consórcio, depois inclusive, já vou pedir de antemão para alguém me lembrar, para eu poder responder na aula de perguntas e respostas sobre ele. Vou fazer uma passagem rápida, né? Só para lembrar, porque ela é uma jabuticaba brasileira. Mas é isso, na verdade, o mar de instrumentos de renda fixa privada não foi coberto na última aula, porque ele não pode ser coberto, né? A depender do tipo de instituição, eles criam inclusive classificações próprias. Então é isso, o que eu quis deixar claro é que os instrumentos de renda fixa privada atendem, em geral, os interesses dos emissores, no sentido de que o emissor tem um conflito de interesse latente, que ele está não só querendo captar dinheiro, mas ganhar o máximo possível. Quando a gente cruza a barreira para entidades públicas, que inclusive são os maiores volumes de negociação, pelo menos em títulos globalmente falando, né? Eles são títulos mais simples. Por quê? E eu vou explicar isso já para vocês. Mas eu vou, de antemão, não vou conseguir falar, já vou no spoiler aqui já, porque eu não dou conta, né? Por que os títulos públicos, em geral, têm uma natureza mais simplória, ou mais simples de construção? Vocês conseguem imaginar por quê? Qual que é a principal diferença que transforma os títulos públicos normalmente em títulos menos complexos em comparação com os títulos públicos? Vocês sabem dizer? Se vocês puderem, pode até escrever, não tem problema. Depois a gente até atrasa, depois se eu tiver que corrigir na edição, eu corrijo. Mas qual que é a principal diferença? O que muda de forma geral? E isso faz toda a diferença. É muito simples. O que muda é quem compra. Títulos públicos, em geral, são negociados para quem? Para entidades bancárias, para fundos. Então, quem compra os títulos públicos, na sua maioria, são entidades bancárias ou ligadas a fins bancários e que não são enganáveis. Entende? Ou seja, você não adianta criar um título especial cheio de poréns, porque o banco não vai comprar. Entendeu? É uma coisa mais... Geralmente as dificuldades têm a ver com quem vai comprar. Então, títulos públicos, eles são muito direto ao ponto e têm basicamente poucas variedades porque eles atendem claramente a objetivos específicos. Então, não adianta você querer criar várias classificações da mesma coisa, né? Que nem a gente viu várias vezes na última aula, que muitos
tipos de títulos privados são redundantes em muitos critérios. Nos títulos públicos, isso já não tem condições de acontecer, porque quem compra só vai comprar aquilo que ele faz há 100 anos, que são os mesmos tipos de títulos. E é por isso que os títulos públicos, e vocês vão ver hoje na aula de hoje aqui, são, uma brincadeira, um exagero da minha parte, infinitamente mais simples na configuração e na classificação, exatamente por esse critério, tá bom? Então vamos lá, na aula de hoje eu vou apresentar em detalhes os principais títulos de dívida pública disponíveis no mercado brasileiro. A ideia é construir um panorama geral que possibilite a todos discernir as principais características, objetivos e limitações de cada um desses títulos. Ressalto que não pretendo, nesse momento, fazer julgamento de valor quanto aos usos, pois esses serão abordados mais à frente. Essa aula de hoje, assim como foi a aula anterior, é uma aula de classificação, é uma aula de explicação e apresentação, tá bom? Títulos públicos federais são negociados no Brasil desde o Império, mas ganharam maior escala e sofisticação no início dos anos 80, com a criação do chamado Tesouro Nacional. Ele começa, na verdade, eles começam a ser negociados em maior volume com o presidente Figueiredo, ganham mais força com a entrada da redemocratização e principalmente em 86, quando é criado o Tesouro Nacional, o chamado Tesouro Nacional que a gente conhece hoje, ele realmente ganha corpo, né? Se torna um negócio. Eles possuíam, até 2015 principalmente, nomenclaturas específicas, eles ainda têm essa nomenclatura, só para deixar claro, tá? Mas eles ganharam um segundo nome, que é uma forma mais simples das pessoas conhecerem os títulos, tá? Mas elas eram muito confusas, vocês vão ver. Mesmo em mesas de renda fixa, a confusão acontece até hoje. Gente que opera renda fixa há 20 anos no banco confunde os nomes, as siglas, tá? No Brasil. Porque, inclusive, essa não é uma coisa incomum no Brasil. O Brasil é ótimo para criar sigla, eu nunca vi. Né? E nos títulos públicos não era diferente, e a partir de 2015 isso muda. Então elas foram simplificadas e com isso popularizadas no sentido de se tornarem comuns à população, fácil acesso ao conhecimento. Lembrando que no Brasil a teoria é uma coisa e a prática é outra, mas certamente a mudança do nome ou a criação de um nome paralelo facilitou demais a negociação desses títulos, tá? Inclusive com o advento do Tesouro Direto. O Tesouro Direto, que é uma junção do Tesouro Nacional com a B3 inicialmente, né? Acho que era até BMF, não lembro agora quem foi. Mas já em 2015, quando ele realmente ganha corpo, mudaram o site, ficou bonito, como vocês conhecem hoje. A gente vai ter aula falando dele mais à frente, né? Mas a partir de 2015, principalmente, quando a B3 muda de postura, porque os títulos privados começam a ganhar corpo. Para vocês que são mais novos, a partir de 2015, nesse sentido, a XP Corretora tem um papel revolucionário nesse mercado ao popularizar instrumentos que, na minha opinião, são muito relevantes e sofisticados e que eram basicamente inacessíveis ao público em geral, que eram os CDIs de 100%, ou CDBs de 100% do CDI, LCA, LCI, os instrumentos de renda fixa de qualidade muito mais alta passaram a ser mais popularizados e isso diminuiu o interesse, que já era pequeno na época, por títulos públicos para a pessoa física, diminuiu muito mais. É bom lembrar que nunca títulos públicos foram muito negociados no total entre pessoas físicas. Quem movimenta títulos públicos em qualquer lugar do mundo são bancos e fundos, né? Mas os títulos públicos eram negociados para pessoa física, o Tesouro Direto já existia. Mas começou a diminuir muito o interesse por causa da entrada dos títulos privados de melhor qualidade. Nesse momento, o Tesouro Nacional e a B3 chegam a um acordo e eles literalmente reconstruíram o Tesouro Direto e literalmente, na minha opinião, revolucionaram o mercado de títulos públicos no sentido de acesso à população como um todo, que tem, a partir desse momento, acesso à melhor qualidade no sentido do risco de títulos de dívida no Brasil à distância de um clique.
Então, assim, realmente o mercado foi revolucionado a partir do final de 2015, aquela época que todo mundo lembra, né? Quando o Petrobras bateu os R$ 4, naquele momento, Selic bateu os 14%, 14,25%, né? O grande último topo que vocês lembram, né? Da Selic foi quando o Tesouro Direto faz o que a gente puxa o cavalo de pau no meio da rua e faz realmente uma revolução. Não à toa, tantos de vocês ou quantos de vocês têm Tesouro Direto de uma forma ou de outra nas suas carteiras hoje, né? Bom, eles são dotados, os títulos públicos, do que a gente chama de risco soberano, ou seja, é o nome do risco que se dá atrelado ao Estado brasileiro. E por que ele é chamado de risco soberano? Porque o Estado brasileiro é o emissor da moeda, ou seja, em que o título possui denominação. O que isso significa? O Tesouro Direto, o título público brasileiro que você compra no Tesouro Direto é emitido em reais. O emissor da moeda, o governo federal, o Estado brasileiro, ele é o emissor desse título. Portanto, em última instância, ele pode emitir moeda para pagar o título. Claro que isso pode gerar inflação e outras coisas, mas o que isso quer dizer? Em última instância, você irá receber, a não ser que haja uma hecatombe mesmo, né? Por exemplo, um título privado, um CDB do Itaú, maior banco privado do Brasil. O Banco Itaú, se tiver problemas, ele não emite moeda. Ele não é capaz de ir lá na Casa da Moeda e mandar imprimir moeda. Né? Uma brincadeira. Não pode fazer isso. Quem emite moeda é o Estado brasileiro. Correto? Portanto, o risco soberano é o risco atrelado ao emissor da moeda. Então, é o menor risco, de forma estrutural, portanto, né? Eles são os títulos mais seguros negociados no Brasil e, por isso, são os títulos que lastreiam e referenciam todos os demais títulos em circulação. Por que também? O Itaú, o Bradesco, a Caixa Econômica, o Banco Pan, o Banco do Seu Zé, eles pegam o seu dinheiro, aquele dinheiro que você bota lá, alguns deles, não sempre, a gente já sabe que alguns deles são carimbados, têm que ser direcionados para um fim ou outro. Mas muitos desses títulos, por exemplo, quando a Selic está muito alta, ele pega o seu dinheiro, que foi, sei lá, captado a uma fração lá, e pode, por exemplo, ir lá e sentar na banheira, que a gente chama, e comprar títulos públicos. Não à toa, os bancos brasileiros, né, bancos como um todo e fundos, são os maiores compradores de títulos públicos. Portanto, se o título do governo federal, né, ele compra o título lá, vai ganhar 10%. Ele vai vender depois para você mais caro que isso. Porque é melhor ele ir lá e comprar, não é isso que eu falei para vocês na última aula? Para o cara emprestar para você, e o governo federal está pagando 10, por que ele vai te emprestar a 12, a 11? Para quê? Tá maluco? Por causa de 1% a mais de risco? Não, eu vou emprestar para o governo federal. Então, o título público federal é o lastreador de todos os juros do mercado, todos, absolutamente todos. Portanto, quanto mais altos se tornarem os juros básicos brasileiros, maiores serão os juros necessariamente pagos por todos os instrumentos de renda fixa do mercado, quanto menores forem também os juros, obviamente isso será propagado por todo o mercado. Os títulos públicos também, obviamente, variam de acordo com o prazo de vencimento, se são pré ou pós-fixados e se são, portanto, quais são os tipos de indexadores utilizados. Agora eu vou começar por os títulos e eu vou começar pela mais importante de todos, pelo menos no sentido de popularidade, tá? Que é a chamada LFT, que chama LFT o nome dela, mas que você conhece como Tesouro Selic. Em 2015 foi instituído o nome Tesouro Selic. Até 2015 era apenas LFT. É a chamada letra financeira do Tesouro. É o título mais popular no mercado de renda fixa do Brasil. É o dinheiro que eu tenho, o meu dinheiro. Quando eu estou na fase bundona, e a gente vai entender isso na hora de construir a carteira, a gente nunca fica no meio. Pelo menos eu não vou ficar e eu vou ensinar vocês a não ficarem. Né? Ou eu estou tomando risco ou eu estou fugindo de risco. Quando eu estou fugindo de risco, eu vou para onde? Tesouro Selic. Né? Ele é um título pós-fixado. Por quê? Na verdade, ele é um título misto. Eu ia entrar nesse detalhe depois, mas é que hoje ele nem compensa muito, eu vou explicar isso na hora da construção. Se você olhar ele no detalhe, ele é um título majoritariamente pós-fixado. Tá? E atrelado a Selic, obviamente. Mas ele tem um componente pré-fixado lá, que é o Selic mais 0,10% ao ano. Eu não vou entrar nesse detalhe ainda, somente para que a gente não caia no
na dor de cabeça de entender o efeito que esse 0,10 dá ainda. Mas ele é um título pós-fixado, majoritariamente pós-fixado, porque hoje a Selic está em 9%, mais ou menos, né? 9,25%, e a parcela pós-fixada responde por 0,0 nada por cento da parcela pós-fixada, desculpa, a parcela pré corresponde com quase nada, tá bom? A liquidez dele, isso é tudo muito importante, isso foi mudado há pouquíssimo tempo. Acho que foi em setembro de 2021, foi trocado. Hoje a liquidez é D+0. Você vendeu de manhã, mandou a ordem antes da 1 da tarde, você terá o dinheiro na sua conta no final da tarde. Cai no mesmo dia. Antigamente, se você pedisse num dia, caía no outro. Era D+1, tá? Mas isso para solicitações até a 1 da tarde. O prazo de vencimento do Tesouro Selic é de 2 a 5 anos. O que não quer dizer nada. Absolutamente nada. Tá? Porque ele é um título de 2 a 5 anos de vencimento, mas ele tem liquidez diária. E como ele é um título majoritariamente pós-fixado, como a gente já entendeu nas últimas aulas, todo dia é incorporado, né, um cupomzinho dele lá. Então, você pode carregar ele para o vencimento. Mas se você sair hoje e o vencimento é 2027, você vai ganhar exatamente o que você ganharia hoje. Né? Claro, depois eu vou explicar isso na lógica mais para frente, o que pode acontecer em cenários estressados, que inclusive aconteceu em 2020, tá? Mas a gente vai falar disso em outra aula mais para frente. O estoque atual de LFTs, de Tesouro Selic no Tesouro Nacional, é de 2,1 trilhão de reais. Hoje, dados de hoje, foram pegos hoje no site do Tesouro Nacional, 2,1 trilhão de reais em LFTs, em Tesouro Selic, o que corresponde a 40,1% da dívida pública brasileira total. 40% está em LFTs. É o mais conservador de títulos negociados, tá? É o maior estoque de todos, tá? Disparado, o maior estoque individualmente falando, tá? Ele é o mais conservador por quê? Porque como ele é um título majoritariamente pós-fixado, né? Majoritariamente pós-fixado. E, portanto, ele vai guardando dentro dele um cupomzinho pequenininho. O que é um cupomzinho? Ele não paga, vou arredondar, 9% ao ano? Você divide isso pelo número de dias úteis. Eu vou explicar isso numa outra aula, mas é bom lembrar, títulos de dívida, eles não contam dias totais, eles contam dias úteis. Portanto, não tem rentabilidade no final de semana. Ele só conta dias úteis, tá? São em torno de 250 dias úteis por ano. Então, só para fazer uma conta aqui de padaria, tá? Vocês não vão conseguir ver. 9,25% dividido por 250 dias, quer dizer que todo dia, no dia de hoje, estou dando uma conta de padaria aqui mesmo, tá 9,15, né? Porque 9,25 é a Selic, a meta Selic. Dá 0,036% ao dia útil. Portanto, a cada dia útil que passa, na Selic de hoje, esse título incorpora mais ou menos 0,37%, 0,037%. Todo dia, ele incorpora isso. Então, se eu tiver que sair amanhã, ou hoje não mais, já entra de noite, né? Mas se eu quiser sair amanhã, ele vai incorporar o do dia entre hoje e amanhã, né? E sair. E não perco nada. Não é como os outros títulos pré-fixados, que tem lá marcação a mercado, né, que a gente sabe que eu falei nas aulas anteriores, que sobe o juro, cai o valor do título, cai o juro, sobe o valor do título. Não. Esse título, basicamente, tirando quando aconteceu a Selic de 2%, que a parcela pré-fixada era muito maior proporcionalmente ao valor da pós, hoje com 9,25, a parcela pré e nada dá na mesma, entendeu? Quase. Então, ele não tem o efeito disso. Então, ele é muito conservador. Você sai a hora que quiser. Não à toa, 40% da dívida brasileira está em LFT. Porque o cara, quando compra Brasil, 40% do que ele compra de Brasil é para fugir amanhã, se tiver que fugir. Amanhã. Entendeu? Esse é o ponto da LFT. Por que é 40%? Porque o Brasil é um país arriscado pra caceta. Entendeu? Se o Brasil tivesse perfil de risco bom, a LFT seria 15%. Como o Brasil tem um perfil de risco
Entendeu? 40% é LFT por causa disso. Porque o cara consegue sair a hora que ele quiser e ele basicamente quase tem pouquíssimo risco de deixar dinheiro na mesa por causa dos efeitos de título, de juro, de taxa versus valor. Tá? E outra coisa, obviamente, atrelado a risco soberano. O problema é que não há previsibilidade viável de rendimento. Por quê? Porque ele é um título pós-fixado majoritariamente. Como ele é pós-fixado majoritariamente, eu não sei quanto é que vai estar a Selic amanhã ou daqui 3 anos, então eu só vou conseguir saber de fato o quanto esse título vai me gerar de rendimento lá no ponto futuro, quando eu tiver que sacar esse título ou quando vencer o título. Detalhe importante, só para comentar, Tesouro Selic, ele é basicamente inviável de marcação a mercado, pelo mesmo motivo. Como ele é basicamente um título majoritariamente pós-fixado com micro potencial volatilidade por causa da parcela pré-fixada, não tem muito basicamente como fazer marcação a mercado. Você compra ele para carregar e ponto final. LTN, chamado a partir de 2015, chamado Tesouro Pré-fixado. Né? O nome dele é Tesouro Pré-fixado. Letra do Tesouro Nacional. Por que tem cada uma delas tem um nome desse? É um negócio inacreditável. É o tipo de... Mas a parte boa das siglas está chegando. Calma que a gente está chegando. É o tipo de título com menor estoque do Brasil. Lembrando, pontualmente. Ponto a ponto dos maiores que a gente vai mostrar, é o menor deles, tá? A rentabilidade, obviamente, é atrelada à Selic, né? Ele tem lá um valor fixo. E por que ele é atrelado à Selic? Quanto maior for a Selic, esse título, o juro pago tende a ficar maior. Quanto menor for a Selic, menor será o juro pago pelo Tesouro Pré-fixado. Lembrando, comprei hoje, você vai ter o valor hoje da rentabilidade que você vai receber no vencimento. Carregou para o vencimento, é aquele valor de rentabilidade que você vai receber. Tá? A liquidez, como todos os títulos do Tesouro Nacional, é D+0. A solicitação até às 13 horas da tarde, pediu depois, cai no dia seguinte. O prazo de vencimento também é de 2 a 5 anos, tem vários tipos, 2 a 5 anos. O estoque atual é de R$1 trilhão, equivale a 20% mais ou menos da dívida pública nacional total. Ele tem previsibilidade viável de rendimento, como eu falei, você comprou hoje, está lá 11,5%. A taxa? Pois bem, se você carregar para o vencimento, o Brasil não der um calote, você vai receber 11,5% de rendimento, fora, obviamente, o seu imposto de renda que será devido no momento. Tá? Mas esse título tem alta possibilidade de marcação a mercado. Tá? Alta possibilidade de marcação a mercado. Marcação a mercado, que é o objetivo de todos nós que estamos aqui hoje, que é você conseguir operar a curva de juros e poder entrar nesses tipos de títulos quando eles estiverem numa distorção de topo, que a gente vai falar disso mais à frente. Agora começamos a sopa boa de letrinha aqui. NTN-B. A partir de 2015, Tesouro IPCA+, que pague juros semestrais. Tá? Chamado de Notas do Tesouro Nacional. Série B. É o segundo título com maior estoque do Brasil. Tá? Ele é um título, obviamente, com rentabilidade atrelada ao IPCA. Lembrando, ele é o IPCA mais uma outra parcela. Então ele vai pagar o IPCA, o índice de inflação, mais um prêmio. O prêmio oscilando quanto maior for a percepção de risco ou maior a dificuldade do Tesouro Nacional em vender esse título. Então é IPCA mais um prêmio. Um mercado meio bundão com medo, IPCA mais prêmio alto. Mercado mais seguro, sem medo, mais tranquilo, o Tesouro Nacional sem dificuldades para vender, IPCA mais um prêmio menor. Tá? Prazo de vencimento de 8 a 35 anos. Eles são títulos considerados de longo prazo, tá? O estoque atual, 1,5 trilhão de reais, mais ou menos. Cerca de 30% da dívida total brasileira está em NTN-Bs e Tesouro IPCA+, que pagam juros semestrais. Obviamente, se tem o IPCA no meio, você não sabe quanto é o IPCA hoje ou amanhã, ele tem não tem previsibilidade, de rendimento, porque você não sabe quanto será o IPCA daqui a 1 ano, ou 5 ou 10, portanto, você só vai saber isso no futuro. Ele tem possibilidade de marcação a mercado, porém, como ele tem juros semestrais,
a forma da marcação a mercado dos títulos que têm juros semestrais, porque lembra, quem paga juros semestrais, ele tem o par estabelecido. Ele vai te pagando os cupons e o par se estabelece plano. Quando o par se desloca, a gente vai entender isso mais à frente, você pode operar. Não é a mesma forma de operar marcação a mercado de títulos que não paguem juros semestrais. A gente vai falar disso nas partes mais práticas. Módulo 4. NTNB, agora sim, ó. NTNB principal. Não, você não está lendo errado. Tem a NTNB e tem a NTNB principal. Entendeu? A partir de 2015, Tesouro IPCA+, que não pague juros semestrais. No Tesouro Nacional, inclusive, essas duas estão no mesmo balaio. Se você for querer saber o estoque da dívida de NTNB, não há separação. Não dá para saber. É sensacional, é um negócio espetacular. Notas do Tesouro Nacional, Série B principal. Entendeu? É o segundo, de novo, é o segundo maior título, porque eu não sei qual que é qual. Entendeu? A rentabilidade, nesse caso aqui também, atrelado ao IPCA+, ele é exatamente igual ao outro. A diferença é que esse aqui não paga juros semestrais. Você vai receber no final. Colocou o dinheiro, você vai receber o principal que você colocou, mais os juros atrelados ao IPCA, mais o prêmio lá, IPCA mais X%, lá no final. São títulos esse de menos longo prazo, de 5 a 25 anos. O estoque atual é o mesmo do outro, porque é uma somatória dos dois, não dá para saber qual que é qual, 1,5 trilhão. Não há previsibilidade de rendimentos por causa do IPCA, que só dá para saber ao longo do tempo, mas com possibilidade de marcação a mercado. Esse aqui com uma possibilidade exponencialmente maior de marcação a mercado do que, na minha opinião, qualquer outro. Por quê? Por causa do prazo. O tesouro pré-fixado, se eu fosse fazer, ele é muito... não é igual, mas ele é semelhante na potencialidade de marcação a mercado do que esse aqui. A diferença é que o tesouro pré-fixado tem 5 anos de vencimento, esse aqui tem 25. E 25 anos, lembra, o efeito é do tempo. O que no outro multiplica por 5, esse aqui você multiplica por 25. Então é muito mais... Lembrando, até 25, né? Então se você pegar o título mais longo de todos, todos os efeitos do tempo são absolutamente voláteis, tá? Detalhe interessante, esse título em relação a esse, ao NTNB que paga juros semestrais, como esse aqui paga juros, né? Você não tem efeito de juro composto sobre o cupom, né? Porque você não acumula o cupom. E os juros, portanto, só vão sendo aplicados sobre o valor principal, que é aquele valorzinho que você colocou. Coloquei 1.000, todo semestre paga 50. E permanece o 1.000. Esse aqui, você paga 1.000. O juro vai sendo acumulado. E aí, o novo juro vai valer sobre o que está acumulado, não sobre o que você colocou. E isso vai criando uma curva exponencial de alta, né? Então, esse título, esse aqui, ele é mais adequado para quem quer ter os efeitos de juro composto. Estava falando isso com o Fábio Fares, a gente vai falar disso mais à frente. Diferente dos Estados Unidos, por exemplo, ou de países que têm juros muito baixos, os juros compostos no Brasil são uma vantagem a ser avaliada. Eu, honestamente falando, eu estou falando no escuro, a gente vai falar disso mais à frente, tem usos específicos. Mas, num país que tem juros de 10% ao ano, você ignorar juros compostos pode ser um erro, não mortal, mas vai te deixar muito dinheiro na mesa. Então, lembra sempre, dentro da estratégia que a gente vai montar lá para frente, a gente vai montar a carteira, a gente vai olhar para as composições, que tipo de ativo, que tipo de título que é melhor, privado, público, se eu vou querer dizer Tesouro Selic, se eu vou querer LCA, beleza. Além disso, um efeito multiplicador que é sobre-humano, para quem sabe o que está fazendo, são os chamados juros compostos, que é o juros sobre juros. Lembrando, juros simples, eu tenho 1.000, coloquei 10%. Primeiro ano, 1.100. Segundo ano, 1.200.
Terceiro ano, 1.300. Por quê? Porque os 10% só vai se aplicar sobre 1.000. O juro que você foi acumulando, aquele juro não é aplicado. Entende? O novo juro. Juro composto, primeiro ano 1.000, não é 1.000. 10, primeiro ano 1.100. Segundo ano não é sobre 1.000, é sobre 1.100. Já é 110, dá 1.210. Terceiro ano não é sobre 1.000, é sobre 1.210. Dá 1.331. No juro simples estava 1.300. Você já tem 31 de crédito já. Só no juro composto. Então, isso não tem aporte, não tem nada disso. Então, mantenham isso em mente. Dentro de uma estrutura de renda fixa, usar ou prever se pretende, de que forma pretende, a gente vai falar disso, tá? Utilizar ou ter o juro composto como seu aliado é algo extremamente relevante, tá? NTN-F. Depois de 2015, tesouro pré-fixado que pague juros semestrais. Títulos preferidos pelos gringos. Por quê? Lembra da aula que a gente falou lá atrás? Os títulos americanos são o quê? Títulos atrelados normalmente à Federal Funds Rate, a taxa de juros americana, e que pagam juros semestrais, correto? Portanto, juros atrelados à taxa básica com cupons semestrais. Certo? O que é o NTNF? É o título americano no Brasil. É o mesmo título. É a mesma dinâmica. Eles já entendem. Já é o que eles fazem. Então eles querem aqui aquilo que eles querem lá. NTNF, que você vai pegar os leilões, é gringo comprando. Tá? Por causa disso. Porque é uma similaridade ao tipo de título público mais negociado do mundo. Em qualquer economia grande do mundo, esse tipo de título é o padrão. Entendeu? Ou seja, é uma série F, adoraria saber porque quem deu esse nome para ele aqui, né? Ele é o título com o menor estoque individual do Brasil, tá? Ele é uma rentabilidade pré-fixada atrelada a Selic, é o tesouro pré-fixado, né? A liquidez D mais 0, solicitação até as 13 horas. O prazo de vencimento é em torno de 10 anos. Por que eu disse em torno de 10 anos? Só tem um título em negociação no Brasil hoje, pelo menos do Tesouro Direto, né? Que é o Tesouro Pré-Fixado 2031, com juros semestrais. Só que ele é negociado desde o ano passado. Então, no ano passado, ele tinha 11 anos. Hoje já é 10 anos. Então, é em torno de 10 anos. Tá? O estoque atual é de 440 milhões de reais. Tá? 8% da dívida total brasileira. Não é, tá errado aqui, não é milhões, é bilhões. Tá? Eu errei nisso aqui. Deixa eu colocar aqui, peraí. Deixa eu corrigir minha. Falha nossa. Mas depois eu corrijo aqui, tá? É 440 bilhões de reais, 8% da dívida pública brasileira. Há previsibilidade de rendimento e com possibilidade de marcação ao mercado. Por que tem previsibilidade? Porque ele é pré-fixado em relação à Selic. Tem lá uma taxa, né? De juros semestrais que você vai receber. Você já tem ideia exatamente quanto serão os juros semestrais, tá? E tem possibilidade de marcação ao mercado, como todos os títulos que pagam juros, que é a hora que o par se desloca. A gente vai falar disso mais à frente também, tá? Existem outros títulos inacessíveis para a pessoa física, tá? Ou porque deixaram de ser negociados, mas que ainda estão em estoque, tem títulos a vencer, ou porque realmente são inacessíveis. Pessoas físicas não podem comprar, não está no Tesouro Direto, tá? Primeiro deles, e o título mais importante, chamado de NTN-C, Tesouro IGPM que paga juros semestrais. Ele foi negociado apenas entre 2002 e 2006. Ele era mega cobiçado pelos investidores, pois o IGPM ele tem um histórico de estar acima da inflação. Eu tenho um título atrelado ao IPCA e um título atrelado ao IGPM. E eu sei que o IGPM paga mais. Eu sei que o IGPM é uma taxa historicamente mais alta. Ou que tem muitas faixas de tempo que fica por cima do IPCA, como estamos agora, por exemplo. IGPM fechou 2021, acho que em torno de 18, o IPCA foi 10, né? Mas o Tesouro Nacional também não é idiota. A hora
que ele viu? Porque durante muito tempo, o IGPM e o IPCA ficaram brigando, e era essa época aí, né? Depois do estouro da bolha.com, até o topo ali de 2006, aí veio o topo do mercado como um todo, que é 2006, 2007, vem a crise. O Tesouro Nacional não é trouxa não, bicho. Ele viu que o IPCA ia dar uma deslocada, o IGPM ia deslocar muito. Essa é a minha opinião, né? Não sei se é isso. Se você mandar uma pergunta para o Tesouro Nacional, ele vai falar outra coisa. O que eles fazem? Tiraram o Tesouro IGPM do mercado, tiraram a NTNC do mercado. Eles ainda têm 73 bilhões em estoque, 1% do estoque na total hoje, que vão vencer, mas ele já não é mais negociado. Quem tem, não vende. É óbvio que não, né, porra? Imagina. Só o ano passado você ganhou 18% mais o prêmio, porque é IGPM mais um negócio, entendeu? Você vai ganhar 18 mais um negócio. Porra, tu vai ganhar 22, 20, sei lá quantos por cento ao ano com título público, bicho. Você vai vender? Mas o que vai vender? Entendeu? Vai carregar mesmo, mas esse título, portanto, ele é um título inacessível hoje para as pessoas. NTNA, Nota do Tesouro Nacional Série A, não tem nem novo nome porque ela é inacessível à pessoa física e, portanto, o Tesouro Direto não criou um nome para ela. Ele é um título emitido para troca de dívida pública federal externa por interna. Quando o Tesouro Nacional vai trocar uma dívida que é emitida em dólar por uma dívida emitida em reais, é esse título que ele dá. É esse título, NTNA. Ele só tem para isso. Ou ele tem um estoque hoje de 0,2% do estoque, que é 20 bilhões mais ou menos. E isso, inclusive, é uma vantagem que, sinceramente falando, o Brasil tem. É surreal. A Argentina não tem. A Turquia não tem. Todos esses países que vocês ouvem essa cambada de gente dizendo que a gente está igual a eles, esses caras deviam ler um pouquinho de livro de economia, só um pouquinho. Um dos maiores indicadores da solidez do mercado nacional, ainda que o Brasil seja a zoeira em pessoa, o Brasil, a maior commodity vendida pelo Brasil não é minério de ferro, não é soja, é juros. Desde sempre. Desde que Dom Pedro comprou a nossa independência, a maior commodity vendida pelo Brasil é juros. E o Brasil tem a majoritariedade disparada da sua dívida emitida em reais. A dívida brasileira é emitida em moeda nacional. A Argentina não tem essa situação, a Turquia não tem essa situação, a África do Sul não tem essa situação. Ou seja, são países que estão literalmente na mão de outros países e que não conseguem emitir a moeda que é emitida a sua dívida. Então, a NTNA tem um estoque tão baixo, por quê? Porque o Brasil nem troca a dívida hoje. Sendo sincero, não quer. Para quê? Deixa lá. Inclusive, só para dar um detalhe, tá? Na semana passada ou semana retrasada, o Tesouro Nacional depositou uma... Tem um nome. Puta merda, como é que eu vou lembrar esse nome agora? Como é que chama? Ele depositou uma ordem na SEC para emissão de... Olha, como é? Eu tô falando, velho. Eu vou fazer um vídeo desse negócio aqui. Ele vai emitir uma ordem, uma licença para emitir dívida em dólar. Emitir dívidas em dólar. Salvo engano, de em torno de 4% da dívida nacional. 4% da dívida nacional em dólar. Cara, aumento de limite. Isso aí, Fabião. Pediu um aumento de limite. Cara, na minha opinião, é uma decisão genial. Eu acho mesmo. Entendeu? Acho de mesmo. Olha lá, o Fabião tá me dizendo. Era uma dívida que ele tinha limite de 2 bilhões, ele quer aumentar para 28 bilhões. Por que eu tô falando que essa é uma decisão inteligente? Eu acho que é. Ele vai emitir dívida no momento em que o dólar está num topo maravilhoso, globalmente falando. E o Brasil, portanto, vai emitir uma dívida que não é tão grande, é 4% da dívida nacional, né? E aí, se o dólar começar a cair globalmente, o que acontece com a dívida que o Brasil emitiu? Ele pede para a SEC o limite, né? Que é o órgão, tipo a CVM brasileira lá, né? Lembrando que o Brasil tem dívida emitida, o Fabião está me explicando aqui, só sobravam 2 bilhões de limite. Ele pediu um aumento desse limite, né? E ele vai emitir uma nova dívida agora perto de 5,70, né? Pelo menos tem permissão, é o que ele quer, né? E eu acho que é o momento ideal para emitir dívidas em dólar. Detalhe, tem muito país emitindo dívida em dólar, a China incluída. A China está emitindo dívida em dólar nesse momento, né? Muitas empresas estão fazendo isso, exatamente por isso.
porque o dólar está num momento muito favorável, né? Foi inclusive, acho que um aluno meu mandou mensagem, o Banco do Brasil acabou de emitir dívidas em dólar. Curioso, né? Por que o Banco do Brasil vai e emite dívidas em dólar? Acho que foi essa semana retrasada, né? 4,75, acho que essa é 4,5, 4,5. Ah lá, o Fabiano até mandou, 4,75. É isso aí. Foi essa semana. Por quê? Por que vai emitir dólar agora? Primeira coisa, o Banco do Brasil precisa de dinheiro agora? Será que é uma necessidade urgente? Ou é porque tem uma vantagem no dólar de comprar, pegar dinheiro do mercado? Aí se o dólar cair para 5, ela pode recomprar a dívida e ganhar. Estou brincando, só um exemplo, né? O dólar cai para 5. Ela vai e recompra a dívida, se ela quiser, né? 700 é dela. Os 70 centavos é lucro, né? É isso. Tem momentos para isso também. Isso é só um detalhe para vocês entenderem que às vezes a gente ouve muita bobagem por aí. Mas eu gosto de lembrar que o Tesouro Nacional, o Banco Central Brasileiro, tem alguns quadros técnicos muito bons. Gente muito boa, gente de mercado, gente que entende dessas coisas, entendeu? Que sabe entender de mercado e que sabe escolher bons momentos para fazer entradas e saídas. Ainda que a ala política nem sempre seja assim, né? Mas a vida é assim. E aí, eu vou parar aqui, a NTN-I, que é a nota do Tesouro Nacional Série I, que é uma nota que é emitida para captação de recursos para a equalização das taxas de juros dos financiamentos à exportação. A hora que o Brasil tem linhas de crédito tem ProEx, tem algumas linhas específicas aí, que ele favorece alguns exportadores brasileiros de bens e serviços, e para ele conseguir subsidiar as taxas de juros que são cobradas desses exportadores, ela capta dinheiro no mercado para esse fim. É um dinheiro carimbado, né? E ela é um estoque grande da dívida, até porque o Brasil tem bastante exportadores e que tem bastante linhas de crédito nesse sentido. Ela responde por cerca de 8% da dívida do estoque nacional, 442 bilhões de reais é o total dessa dívida. Existem outras NTN-R, mas eu não vou nem entrar nesse detalhe, porque elas são muito específicas e não faz nem sentido. O que eu fiz questão de mostrar na aula de hoje para vocês entenderem é que, tirando esses dois últimos slides, os títulos de dívida pública nacional, eles têm tipos clássicos. Um muito seguro, LFT, liquidez diária, é o famoso poça d'água, é aquele que você senta nela e não vai morrer afogado, é onde os bancos se entopem de dinheiro, é onde os fundos colocam seu dinheiro, é onde o dinheiro do patrimônio líquido dos bancos. Essa é uma jabuticaba brasileira, inclusive. Para quem não sabe, nos Estados Unidos, na Alemanha, se um banco precisar colocar, ele é obrigado a colocar dinheiro numa conta lá do Banco Central, né? Para garantir lá, tem um nome isso. Ele precisa colocar lá. Só o Brasil permite que esse dinheiro seja remunerado na taxa básica. Em todos os outros países sérios, esse dinheiro é remunerado a 0,0 nada. Ponto final. Então, portanto, o dinheiro dos bancos, inclusive o dinheiro que é utilizado como garantia dos empréstimos que eles fazem, fica numa conta que é comprado tesouro ou notas com... eu não vou nem entrar nessas operações compromissadas, tem uma porrada de coisas, mas literalmente ele é atrelado ao LFT. Famoso título do bunda na parede, né? A LFT. Aí nós entramos nos títulos que são ou atrelado ao IPCA ou atrelado à Selic. Títulos pré, né? Que é o IPCA+, e o Tesouro Pré-fixado. E aí, que pague juros semestrais ou que não pague. Acabou. Acabou. Você quer juros semestrais? Tem dois títulos. Tesouro IPCA+, com juros semestrais, Tesouro Pré-fixado com juros semestrais. Você não quer juros semestrais? LFT, Tesouro IPCA+, Tesouro Pré-fixado. Acabou. Mais nada. Não inventa a moda, como diria meu avô. Não inventa a moda. Entendeu? Vocês entenderam como é diferente o universo dos títulos públicos? Não tem invenção. Não... Claro, agora a gente vai entender isso nas próximas aulas, como é que eu encaixo isso. Mas a ideia, inclusive, é transformar essas peças em peças muito simples de você saber o porquê que você vai escolher uma delas, ou não. Né? A hora que eu quero montar uma carteira, eu estou no momento mais bundão ou mais corajoso? Opa, é mais bundão? Qual o título que eu vou colocar? Mais. Qual título eu vou colocar menos? Pô, eu estou no momento de maior risco. Qual título eu vou colocar mais? Qual título eu vou colocar menos? Aí você vai entender. Opa, esse aqui pode ser melhor. É isso. É um universo de 3 títulos, na verdade. LFT,
Tesouro IPCA+, Tesouro Prefixado. Acabou. 3 títulos. 2 deles que têm diferença de pagar juros ou não. Ponto final. Acabou. Títulos públicos estão ensinados e é isso que você precisa entender. Todo o restante, deixa pra lá. Você simplesmente pode não precisar saber, a não ser do que você vai precisar entender de alguns detalhezinhos específicos de operacionalizar essas compras eventualmente, tá bom? Esse é o final do módulo 1. No módulo 2, a preparação para a carteira de renda fixa, eu vou falar sobre os ambientes de negociação e suas particularidades, mercado primário, mercado secundário, falar sobre bancos, corretoras, né, alguns detalhes sobre isso, e a gente finalmente encerra o módulo 1, tá bom? Espero de coração que vocês tenham gostado da aula e nos vemos na próxima aula.